Irmãos, hoje eu vou começar esta pregação com uma pergunta. E a pergunta é essa: você se considera uma pessoa participativa? Gostaria que você gravasse essa pergunta, tá bom? Não precisa me responder, mas responda para si mesmo durante a palavra. Amém? Obrigado, pastor. Essa é a pergunta. Você se considera uma pessoa participativa? Eu vou precisar tirar a máscara também, senão não vou conseguir. Gente, vou contar um pouquinho para a gente entender o porquê dessa pergunta. Em 1994, o ano que o Brasil ganhou o Treta, né? Na época do Romário e Bebeto, eu tinha 11 anos, né? Em 94, isso mesmo. Nesse ano, eu e a minha família, a gente passava por um momento difícil, um momento de dificuldade financeira. A gente estava vindo do Maria Antônia, meu pai acabou vendendo a casa, a gente estava sem dinheiro e automaticamente a gente não tinha onde ficar, onde morar. Aí coincidiu na época da igreja metodista aqui em Paulínia tá fechada neste momento. E nesta coincidência, né, aí foi ali cedido pra gente e a gente foi morar um tempo na igreja que estava fechada. Para nós que era criança, eu, meu irmão, minha irmã, era uma alegria, porque morar numa igreja, né, espaço grande, tremendo, era legal demais, tinha muito espaço para brincadeira, né? A gente dividia as cortinas, estendia um varal, colocava a geladeira de um lado, as coisas do outro. Enfim, era divertido por ser criança, mas a realidade era outra, né? A realidade não era tão divertida assim como a gente pensava. Nessa mesma época que a gente estava passando essa dificuldade, estava morando na igreja, meu pai, minha mãe, eles colocaram na escolinha de futebol, gol de placa, que chama aqui em Paulínia, o Rafa sabe qual que é. E com dificuldade, eles pagavam essa escolinha, talvez seja para amenizar a tensão, ou seja, não sei. Enfim, eu participava dessa escolinha de futebol. E ali eu jogava futebol junto com os meninos, estava aprendendo, estava começando a jogar futebol. E tá legal o som? Tá legal? Beleza, vou continuar. Então naquele momento, irmãos, eu estava ali participando, participando da escolinha junto com os meninos, com as crianças, tudo da época, da minha idade, enfim. Aí ia ter um torneio, né? Foi ter um torneio lá, ia ser o primeiro torneio, o primeiro campeonato que eu ia participar na minha vida, né? Com 11 anos de idade, né? E eu não era muito bom não de futebol. Aí o que aconteceu? Eu estava muito ansioso para participar desse torneio, estava muito ansioso. Então eu convidei meu pai, minha mãe, minha família. Eu queria que todo mundo fosse ver esse torneio. E lá no fundo da igreja tinha o quartinho da escola dominical e um banheiro. E eu lembro nesse dia que eu fui lá e eu orei muito. Era um lugar que eu costumava orar, que eu gostava. E eu orei muito aquele dia. E eu pedia para Deus me ajudar a fazer um gol. Olha só a oração de uma criança, né? Então eu pedi muito para Deus me ajudar a fazer um gol naquele dia. Chegou o dia do torneio, primeiro campeonato que eu ia participar. A minha família foi assistir, né? E aí o jogo começou. Só que as coisas não saíram muito bem como eu esperava. Por quê? Teve um escanteio e eu estava lá na área. E ao invés de eu cabecear para lá, eu cabeceei ao contrário. Eu fiz um gol contra, né? É verdade. Eu fiz um gol contra. E isso foi frustrante porque, ao mesmo tempo que o outro time estava comemorando, alegre, o meu time estava olhando para mim com um olhar de decepção. E as pessoas que estavam lá lembrado começou a tirar sarro. E eu lembro até do professor tirando sarro de mim, porque eu fiz um gol contra.
e a minha família estava lá do outro lado do gol. Naquele momento, eu fiquei assim, sem reação. A bola foi lá para o meio para dar início na partida, e eu pensei, eu preciso continuar tentando. Eu não posso parar, eu tenho que continuar. Então eu fui, e a partida continuou, e eu comecei a correr mais. Comecei a ir atrás da bola, onde a bola ia, eu ia e dividia e dava carrinho. E eu tentei dar o melhor de mim, eu abandonei o cansaço, eu abandonei a fadiga, eu abandonei a vergonha, eu abandonei as murmurações lá do lado de fora, eu abandonei as opiniões, a zoação, eu abandonei tudo. Eu queria fazer um gol, porque era importante para mim. Porque eu queria que minha família visse eu fazendo gol. Que eu queria mostrar para eles que apesar da situação que a gente vivia, valia o esforço deles estar ali investindo em mim, acreditando em mim. E eu batalhei, e eu fiz o gol. E ali, quando eu fiz o gol, minha família estava atrás do gol, meu pai, meu irmão, minha irmã, minha mãe. Eu me alegrei, todo mundo veio e me abraçou. Quem estava lá do lado de fora parou de tirar sarro, né? Começaram a chamar eu de artilheiro. Eu fiz 2 gols na mesma partida. Bom, gente, é uma história, essa história trouxe um grande ensinamento para a minha vida. Primeiro ensinamento, quando a gente ora muito, pedindo para Deus, para ter a vitória em certa área de nossa vida, se a nossa vitória custar a derrota de outras pessoas, a possibilidade de terminar empatado é muito grande. Está compreendendo? Quando a gente ora pedindo a vitória, só que se a nossa vitória custar a derrota de alguém, a possibilidade de terminar empatado é muito grande. E uma outra grande lição que eu tive naquele dia foi que a minha família estava ali, mas eles não estavam ali para ver eu marcar um gol, para ver eu sendo exaltado, jogado para o alto, abraçado por todo mundo. Simplesmente eles estavam ali para me ver participar de algo, para me ver participar de alguma coisa, junto com outras crianças. Então eles estavam ali apenas para me ver participar. E quantas vezes a gente não vai na escolinha dos nossos filhos e a gente vê nosso filho na escolinha ali, né, participando do teatro, de uma peça, né, fazendo alguma coisa assim, e o nosso coração se alegra. Não precisa ser o ator principal, não precisa ser o artilheiro, também não vai fazer o gol contra, não precisa ser o destaque, mas é importante participar. Então, só da família, minha família ver eu participando ali, eles estavam alegres tanto quanto eu fizesse um gol, porque se trata de participação. E é isso que eu tenho aprendido nos dias de hoje com o Evangelho de Cristo. A nossa participação nesse mundo, a nossa participação do Evangelho de Cristo. A Bíblia, ela nos fala sobre uma participação, sobre a participação da corrida da fé, uma corrida cristã, na qual todos nós estamos propostos a correr. Cada um vai levar um tempo durante essa corrida, mas todos nós estamos propostos a correr esta corrida da fé, a corrida da vida. E o interessante é que essa corrida, ela não se trata em quem vai chegar primeiro ou quem vai chegar por último. Pelo contrário, a vitória não está nisso. A vitória está no número maior de pessoas que vai cumprir a corrida, que vai cruzar a linha da chegada. Vocês já viram aquelas maratonas que tem em São Paulo? Tem integração aqui em Campinas? Vai ter a medalha de ouro, vai ter a de prata e a de bronze. Vai ter todos aqueles que treinaram, se esforçaram, não desistiram, cumpriram a corrida. E no final eles vão ganhar o quê?
uma medalha de participação. Deste campeonato que eu participei, no final, a gente ganhou uma medalha de participação. E aquela medalha tinha muita alegria quando eu olhava para ela e via. Eu participei de alguma coisa. Eu participei de algo valioso. Eu participei de algo maior. E o melhor de tudo é que a gente nunca participa sozinho. A gente sempre participa com alguém. E sinceramente, irmãos, seria muito triste a gente correr essa corrida da fé, essa corrida cristã, olhar para trás e ver a nossa família desistindo no meio do caminho, cansada, abandonando a corrida, ou muitas vezes pedindo ajuda. Talvez durante essa corrida da fé, a gente até passe por eles durante o percurso. Mas às vezes a gente está tão focado também que a gente não percebe que muitos deles estão precisando de um copo de água, de uma ajuda, de um ombro amigo, de um empurrãozinho. E a gente acaba seguindo a nossa corrida da fé, a nossa corrida cristã, deixando muitas pessoas pelo caminho. Irmãos, o reino do céu, ele não se trata de competição, e sim de participação. É a participação, sempre foi a participação desde o início. Cristo, ele não está procurando competidores. Cristo está procurando pessoas participantes e praticantes da tua palavra. É isso que ele está procurando. Verdadeiros adoradores que estão dispostos a participar desta corrida da fé, assim como vocês oraram e clamaram. E eu tenho certeza que Deus está ouvindo. Para que Deus levante trabalhadores, para que Deus enche os ministérios, para que Deus faça acontecer algo sobrenatural, aonde as pessoas possam vir, mas não só vir, aonde nós podemos também ir buscar, escancarar as portas, levar esta palavra maravilhosa até as pessoas de Deus. Irmãos, Deus está procurando participantes do reino, do evangelho. Está procurando participantes e praticantes da tua palavra. Eu ia convidar os irmãos agora para abrir a Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 9. Amém? A gente vai ler aqui rapidinho, do 16 ao 27. Vai ser bênção, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 9, do versículos 16 ao 27. Por que a gente vai ler? Porque aqui o apóstolo Paulo, ele fala justamente dessa corrida. E ele nos ensina como devemos correr. Porque eu vou contar um segredo para você. Você vai ver muito jogador que cata a bola, abaixa a cabeça e sai correndo igual um touro desenfreado. Não enxerga o gol, não chuta a bola para lugar nenhum. Não tem foco, não tem direção. Muitas pessoas entram numa maratona e dão o melhor de si no começo e se esgotam, só que é muito longa a caminhada, é muito longo o percurso. Acabam não suportando as dores no meio do caminho e desistem. É preciso ter estratégia para correr a corrida da fé. É preciso pensar como iniciar, como fazer. E o apóstolo Paulo nos fala claramente nesse trecho da Bíblia. Está escrito assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Aqui o apóstolo Paulo está falando da consciência que ele tem, da responsabilidade de levar a palavra, de correr a corrida. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Porque eu perguntei para vocês se vocês são pessoas participativas.
Porque existe uma corrida, a corrida da fé. Só que essa corrida da fé, você se atente, porque há um prêmio. E qual é esse prêmio que existe da corrida da fé? Será uma medalha de ouro? Um troféu? Qual será esse prêmio? A gente vai descobrir juntos aqui. Irmãos, logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho? Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Vocês estão compreendendo a estratégia de Paulo para correr a corrida da fé? Aqui ele vai detalhar para a gente, versículo por versículo, como ele fez. Ele diz assim: e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar o que estão sem lei. Vocês estão compreendendo a estratégia de Paulo? Que ele se fez com os judeus, se fez como aqueles, para andar junto, para participar da vida deles, para saber o que eles sentem. E quem mais fez isso? Vocês estão lembrados? Nosso Senhor Jesus Cristo se fez homem, carne, e veio ao mundo. Deixou o céu, o trono, e veio ao mundo. Se fez carne para sentir o que a gente sente, para viver o que a gente vive. E entendeu que a gente não seria capaz, que nós somos dependentes da sua graça. E ali ele morreu na cruz por todos nós. Irmãos, para os que estão sem lei, no 22, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Ele se fez como fraco para os fracos, para salvar essas pessoas, para andar junto, para saber o que eles viviam, para levar a palavra da salvação à vida destes, para transferir o que existia nele para estas pessoas. Eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Você consegue enxergar o objetivo de Paulo? Ser participante do Evangelho? Como? Andando junto, participando, sendo amigo, sendo pai, sendo filho, sendo mãe. Está conseguindo agora? Está clareando? É preciso participar. Como participar do Evangelho? Horas, amando o próximo, participando da vida deles, participando da vida das pessoas que estão perto, mas das que estão longe, participando da vida daqueles que precisam conhecer o Jesus Cristo que já existe na vida de vocês. Talvez a gente está correndo rápido demais e a gente não está percebendo quantas pessoas a gente tem deixado pelo meio do caminho. E essa palavra me fez refletir. Será que eu tenho sido participativo na vida dos meus filhos? Porque faz parte de participar do Evangelho. Faz parte da participação do reino de Deus. Ainda que seja uma coisa simples, uma lição de casa ou levar o seu filho na escola. A lição é importante, mas a sua participação, a sua atenção na vida dele é importante também. Maridos têm participado da vida das esposas? Quantas lutas as esposas estão passando por aí? Muitas coisas que elas não conseguem nem expressar e guardam para si, e ficam com todo aquele fardo nas costas, e o marido não se envolve, não participa das aflições, das angústias, dos medos, das preocupações, e às vezes a mulher está cheia de tantas preocupações, o marido não sabe nem o que está acontecendo na vida dela, e na hora que ele abre o olho, pode ser tarde demais. Aí ela já foi, com todas as suas preocupações. Por quê?
você não participou da vida dela. Você, esposa, tem participado da vida do seu marido, sendo auxiliadora, cooperadora, ajudando ele a alcançar suas metas, os seus sonhos, a administrar o seu lar, a sonhar o sonho junto com ele, a ter os mesmos objetivos, a falar a mesma língua. Nós, como igreja, temos participado da vida da igreja, do ministério, das orações, dos louvores, trazendo um copo de água, levando a palavra para alguém. É preciso ser participante do Evangelho de Cristo. E é isso. É para isso que Ele tem chamado a gente. Ele não está preocupado se você vai ser medalha de ouro, de prata ou de bronze. Mas sim se você vai ser participante. Participante do Evangelho de Cristo. É para isso que Ele tem nos chamado. Para que sejamos pessoas participativas. Participativas do Teu reino. Aqui ele diz assim, onde que eu parei no 25, né? No 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu, assim como corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Irmãos, o apóstolo Paulo deixa bem claro a nossa obrigação de participarmos da corrida da fé, de participarmos da vida das pessoas, de participarmos da igreja, dos ministérios, de participarmos do Evangelho de Cristo aqui na terra. No final das contas, irmãos, olhando para o livro de Apocalipse, você se atente bem, porque lá a gente não vai ser separado pelas nossas conquistas aqui na terra, os títulos que conseguimos, os carros que tivemos, todo o dinheiro que ajuntamos. A gente não vai ser separado pelos campeonatos que conquistamos. A gente não vai ser separado pelas lideranças que exercemos. A gente não vai ser separado se formos o melhor nisso ou naquilo ou nisso. Não. Lá só existe um tipo de separação: as ovelhas dos bodes. Ovelhas, venham para a minha direita. Vocês receberão o prêmio, a recompensa. Por quê? Porque vocês participaram do meu Evangelho. Mas como, Senhor? Porque quando tive fome, vocês me deram de comer. Quando tive frio, vocês me vestiram. Quando estava preso, me visitastes. Quando estava enfermo, fostes lá, cuidaste de mim. Quando era estrangeiro, me acolhestes. Se ajuntem a mim. Vocês, bodes, se afastem de mim. E os bodes vão questionar: por quê? Por quê? Porque quando eu tive fome, vocês não me deram de comer. Quando tive sede, não me deram de beber. Senti frio, não me vestistes. Era estrangeiro, não me acolhestes. Vocês não participaram do meu Evangelho na terra. Só há um tipo de separação: as ovelhas participantes dos bodes que não quiseram participar do Evangelho de Cristo. Irmãos, agora no livro de Filipenses, capítulo 3, do versículos 13 e 14, a gente vai entender que prêmio é este a qual Paulo se refere. Eu já deixei marcadinho aqui na minha Bíblia, Filipenses, capítulo 3, já estou terminando, irmãos. Filipenses, capítulo 3, do versículos 13 e 14. Olha só que interessante.
Vocês lembram da primeira pergunta que eu fiz para vocês no início do culto, da pregação? Vocês se consideram pessoas participativas? Irmãos, é preciso ser participante do Evangelho de Cristo. Aqui diz que aqueles que são participantes do Evangelho de Cristo receberão uma recompensa, um prêmio. Mas que prêmio é esse? Então o apóstolo Paulo nos diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Ele está falando sobre este prêmio, sobre esta recompensa. Não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É o prêmio da participação. Receberemos todo o nosso prêmio, toda a nossa medalhinha, a coroa da vida, pela participação, porque não nos omitimos, porque fomos à luta, porque aquilo que recebemos de Cristo compartilhamos. E não seria egoísmo demais da nossa parte receber tudo de Deus? Um bom tênis, água para hidratar, um relógio para contar o tempo e correr aquela corrida o mais rápido possível, sem se importar com quem precisa também chegar? Irmãos, Cristo tem chamado uma igreja viva, que esteja disposta a participar do seu evangelho. Cristo tem chamado pessoas para participar do teu reino aqui na terra, pregando, louvando, evangelizando, orando, mostrando para este mundo aí fora que existe um Deus, que existe um Cristo vive, que reina e governa sobre nossas vidas. Cristo tem chamado varões e varoas para fazer esta igreja ferver, encher de pessoas, mas não só aqui, mas para que possamos ir também espalhar o evangelho por todos os lugares, para que possamos impactar a cidade, para que possamos levar esta palavra maravilhosa que um dia recebemos a quem ainda não conhece. Irmãos, Cristo tem chamado participantes para o teu reino, participantes, para que possamos correr juntos a corrida, para que possamos chegar juntos, para que possamos um dia, talvez, assim como Paulo disse, combati o bom combate, terminei a carreira, a corrida, guardei a fé. É Paulo olhando todo o ministério, tudo o que aconteceu na vida dele, desde quando ele perseguia a igreja, até quando ele caiu no chão e se converteu, e ali ele recebeu aquilo de Deus, e a partir daquele momento ele passou a viver para Deus. Ele podia continuar como soldado, tendo status, tendo fama, tendo dinheiro, mas ele entendeu que ele precisava deixar tudo isso para correr a corrida que Cristo tinha proposto para ele. Então, no final das contas, ele disse: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Irmãos, há muito tempo Deus já tem nos chamado para correr essa corrida. Há muito tempo Deus tem falado com cada um de nós aqui presente, para a gente assumir a nossa postura nessa terra, nesta corrida. Há muito tempo Deus já tem deixado indícios que estamos deixando o tempo passar e ainda não iniciamos essa corrida. Está na hora de se movimentar. Está na hora de correr essa corrida. Está na hora de assumir essa postura de um corredor de Cristo neste mundo. Está na hora de assumir uma posição neste mundo. Está na hora das pessoas verem Cristo vivo na sua vida. Está na hora de nós participarmos da vida de outras pessoas. Está na hora de sermos participantes do Evangelho de Cristo aqui na terra.
E só assim um dia poderemos completar a carreira e guardar a fé. Amém, irmãos? Esta é a palavra que eu trago para vocês neste dia de hoje. Gostaria de pedir que a igreja se coloque de pé. Gostaria de fazer uma oração neste momento. Irmãos, a todos vocês que entenderam este chamado de Deus na vida de vocês, coloque a mão no seu coração, por favor. Feche seus olhos. Lembra de quando Deus te chamou. Lembra da voz do Senhor falando: filho, eu mudei sua vida. Eu mudei a sua história. Eu te dei vestes novas. Eu te cobri com bênção e unção. Eu coloquei autoridade na sua vida para pisar em serpentes e escorpiões. Filho, eu abri as portas para você. Eu te coloquei aqui para hoje você correr essa corrida. Mas eu não quero que você corra sozinho. Há outras pessoas que estão esperando você segurar nas mãos. Há outras pessoas que estão esperando você puxar pelas mãos, incentivar, apoiar, amparar. Há outras pessoas que estão esperando a sua participação nesta corrida, para que elas possam também correr. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, entendemos a sua palavra e pedimos ao Senhor que venha nos conduzir durante esta corrida da fé, meu Pai. Que possamos completar a carreira que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Pedimos ao Senhor que venha nos capacitar durante as corridas. Sabemos que muitas vezes nos sentiremos cansados. Sabemos que muitas vezes pensaremos em desistir. Sabemos que muitas vezes faltará até forças. Mas Deus, neste momento, quando tudo estiver difícil, faz brilhar em nosso coração a alegria da salvação. Faz brilhar, meu Pai, no nosso coração a alegria da salvação. Que a alegria da salvação por algo maior, por participar de algo que vai além do que nossos próprios desejos, participar de algo que vai além do que os nossos sonhos, algo que é maior do que nós, algo que é maior do que o nosso nome, algo que é maior do que nossas conquistas, algo que vem do Senhor e tem que voltar para o Senhor, ó Deus. Oh Senhor, faz-nos correr, meu Pai, esta corrida da fé.